Todos os homens serão muito mais felizes quando deixarem de dar à presença física importância maior do que ela efetivamente tem. Vamos buscá-la para darmos a ele a sepultura cristã, sem pompas, como era seu desejo. Algumas horas depois, os despojos de Zaqueu foram depositados carinhosamente, pelos familiares e amigos cristãos, no sepulcro da família, sem alarde, sem pompas, porém com muita oração e lágrimas de saudade. Fábio, no entanto, chorava com desespero e revolta. Essa é a diferença básica entre aqueles que têm fé e os que não a têm, diante da separação inevitável dos entes amados. Octávio acordou de um sono conturbado, sentindo o corpo alquebrado, a boca seca e o estômago vazio. O sol cegou momentaneamente e ele não identificou onde estava. Depois de acostumar a visão à claridade que não via há dias, percebeu-se em carroça agradeada como uma cela ambulante, junto a mais 8 homens. Havia ali um odor insuportável de urina e um vozerio desorientador. A cela foi aberta e soldados a arrastaram-na em direção a uma nave extraordinariamente grande, com a bandeira da Aiga tremulando ao vento morno que vinha do Mediterrâneo. Por quanto tempo viajara? Não sabia. Foi colocado a bordo e separado dos companheiros de viagem. Mais alguns passos pelo convés e se viu defronte a uma réplica quase perfeita de seu odiado inimigo. O homem olhou para ele e o fez lembrar os olhos do centurião. É você o comerciante galês? Sim, senhor. Cláudio Augusto soltou uma gargalhada sarcástica. Aquele de quem meu louco irmão roubou a esposa? Sim, senhor. Como ousa chamar meu irmão de ladrão de mulheres? Dê 6 chibatadas neste insolente, ordenou o subalterno, que cumpriu a determinação com prazer. Depois se achegou novamente ao prisioneiro. Vou perguntar outra vez. Meu irmão roubou-lhe a esposa? Não, senhor. Acha que ele não seria capaz de tirar a esposa de criatura tão insignificante? Sim, senhor. Dê mais 6 chibatadas neste cretino que se acha melhor que meu irmão. Executada a ordem, Cláudio apanhou um objeto metálico e pontiagudo, que hoje nos lembraria um saca-rolhas, e contornando com 4 dedos segurou forte. Com a outra mão agarrou Octávio pelo queixo. Meus remadores jamais fugiram de minha nau. E sabe por quê? Porque não acham o caminho de volta do porão. Impiedosamente encostou a ponta do objeto na pálpebra fechada do prisioneiro e, num gesto preciso, vazou seus olhos, largando-o no chão sem sentidos. O porão da nau comandada por Cláudio era um pesadelo aterrador. Dezenas de homens cigados por suas mãos remavam no ritmo infernal do gongo. Não tinham noção de ser dia ou noite, não sabiam há quanto tempo estavam ali. A vida era apenas o dólar que deviam acompanhar com o remo e o estalar de chicotes quando um remador caía exaurido. Em Roma, Lucila vivia o maior conflito daquela existência. De um lado o poder, o dinheiro e o crime, do outro Flávio Bassianus, a quem amava profundamente e que fingia não a conhecer quando passava por ela nas ruas. Em um desses encontros casuais, ela esqueceu o combinado e segurou o militar pelo braço. Como pode fingir que não me nota, quando tenho estatura quase igual à sua? Ele parecia impassível. Fale. Você disse que me amava, naquela mensagem. Você também disse. Eu não nego. O que preciso fazer para que acredite? As palavras são fáceis de dizer ou escrever, o comportamento, sim, este prova se nos dispomos a algum sacrifício. Eu tenho me tornado melhor. Nunca mais me deitei com ninguém. Mas continua vendendo aquelas infelizes. Elas querem ser prostitutas. Ganham muito dinheiro. Deu a elas outra opção. A maior parte desse dinheiro não vai para você? Nem faço mais abortos. Contudo, cede os porões de sua casa para que Caio Júlio II e a irmã os façam. E você? Por acaso é santo? Matou o assistente de Fábio para tomar seu lugar. Perdi muito mais que ele. Roma fede. Volte para a Britânia. Em breve, se os deuses permitirem, estarei de novo na minha terra. Fábio irá para o pretório e eu me tornarei centurião,
E já pedi para voltar. Todos querem vir para Roma, quanta ilusão. Mais de 1000 cobiçam meu lugar na 10ª. Vá embora mesmo. Muito breve. Sabe que se for nunca mais nos veremos. É meu maior incentivo. Não quero vê-la. Deixe-me ir com você. Está louca? A Britânia já tem muitas casas de prostituição. Com o orgulho demasiado ferido, Lucila virou-lhe as costas e se foi sem dizer adeus. Ao chegar em casa, agitada e furiosa, Marco veio ao seu encontro. Ela tirou o sapato e o atirou na cabeça do rapaz, gritando: saia de perto de mim, seu inútil, ridículo e débil mental. Que a vingança de Júpiter caia sobre você. Deitada de bruços em um divã, a bela cortesã chorou toda a sua dor e desejou morrer. Júlia subia do porão em companhia do irmão. Ambos tinham as mãos e as vestes sujas de sangue. Olhando para o quadro desolador da prima, optaram por não falar com ela, lavaram-se e deixaram o local em silêncio. Ao passar pelo vestíbulo de sua casa, Júlia ouviu vozes. O senador Pompeu e o filho Antônio palestravam animadamente com seu pai. Os olhos da moça cruzaram com os do jovem e ela sorriu, no que foi correspondida. Entrou correndo e viu Lívia, que desde a prisão de Octávio habitava mais a casa paterna que a própria. Deveria ficar reclusa por 10 meses antes de contrair outro conúbio, costume destinado a eliminar dúvidas quanto à paternidade do primeiro filho que nascesse do segundo casamento. Lívia. Agora eu sei o que sentiu naquele dia. Acabo de olhar para o mar e Nostrum pela primeira vez. Encantou-se com os olhos azuis de Antônios. Isso é muito bom, pois o senador está aqui justamente para acertar seu noivado com ele. Está brincando. Eu não acredito. Vou fazer sacrifícios no templo de Vênus por 10 luas consecutivas. No dia imediato as irmãs foram contar a Lucila sobre o noivado próximo. E, acho que os deuses estão irados comigo. Vejam bem. Júlia vai se casar com seu príncipe de olhos azuis e você também, Lívia. Sabe-se lá como os deuses conspiraram para deixá-la viúva e Fábio descompromissado. Quanto a mim, tenho de olhar para meus olhos azuis e ver o desprezo estampado neles. Ariadne entrou no assunto. Olhem, meninas. Eu ainda estou em desvantagem. Lívia e Júlia vão se casar com os belos de olhos azuis, você, pelo menos, pode ver os seus. E quanto a mim? Onde estão meus olhos azuis? Lucila riu. Os seus estão no seu rosto. Não estou para brincadeiras. Você teve uma paixão, Ariadne? Perguntou Lívia. Sim, houve um legionário de belos olhos azuis. Eu tinha na época 13 anos, Fábio fez que ele fosse mandado para a Palestina e trouxe-me para cá, e nenhuma bela casa me deu, como a Sabina. Eu sinto muito. E prometo, amiga, ele lhe dará uma casa. E encontrará seu legionário. Poucos dias depois, a casa de Caio estava iluminada e coberta de flores. As famílias preparavam-se para a Sponsalia e para assinar o contrato nupcial dos filhos, quando Antônios, entre outros presentes, daria a Júlia a aliança de ferro. Esta, no limite da felicidade, saíra pelo campo em busca de flores e ervas aromáticas para dar sorte. O contrato nupcial foi assinado e o jovem casal sugeriu a data da cerimônia para dali a 3 meses. Licine e Lívia, a mãe, não aprovaram a ideia, pois estavam no mês de fevereiro e o casamento não poderia ser realizado em maio, mês em que se celebravam os Lemúria, festa dos mortos. Acreditava-se que aqueles que o fizessem morreriam em pouco tempo. Decidiram então pela segunda metade do mês de junho. Época relacionada com o solstício de verão, momento de apogeu do mundo natural. Resolveram também que Fábio e Lívia deveriam casar-se na segunda metade de março, por ser data propícia e porque fazia 10 meses que Octávio fora preso, e, segundo Cláudio Augusto, havia contraído a peste e morrido no navio. Seguiu-se o banquete regado a muito vinho e boa comida, e naquela noite as irmãs foram dormir extremamente felizes com as decisões tomadas. O casamento de Lívia, pelo fato de ser viúva, deveria ser discreto.
Os dias passaram céleres e o mês de março já ia quase na metade. Lívia acordou com o choro de Octaviano, achegou-se ao berço e tomou nos braços o garoto, que já contava quase 2 anos, alimentou e vestiu o pequeno, cujos dias ao seu lado estavam contados. Sentiu uma ponta de tristeza, mas em momento algum cogitou desistir de abrir mão do bebê, para atender à exigência caprichosa de Fábio. Não pensou na sagrada missão da maternidade. A presença do amante a cegava. Ela ainda não aprendera o verdadeiro sentido do amor. Saiu com o menino nos braços e procurou pela prima, como o centurião a havia instruído. Lucila não se encontrava em casa. Ariadne informou que a patroa saíra muito cedo. Lívia dispôs-se a esperar. Assim que se levantara, Lucila seguira para o templo. Estava tomada de angústia ímpar, desde que a pergunta de Flávio passara a se repetir sem cessar em sua mente. Deu a elas outra opção. Seria culpada pela queda de todas as suas meninas. A cortesã emagrecera vários quilos e perdera completamente o senso de humor. Não trabalhava mais como prostituta e estava às voltas com a ideia fixa de autodestruição, fortalecida por uma turba de espíritos vingativos cuja encarnação fora impedida pelas mãos da atormentada mulher. Era seguida por eles em qualquer lugar a que fosse, num espetáculo aterrador para quem pudesse ver. Alguns flutuavam em seu encalço, outros se fixavam em seu corpo físico, qual parasitas, porém a maioria impregnava todo o aparelho reprodutor de Lucila, deixando úteros e ovários deformados e irreconhecíveis. As trompas de Falópio mais se assemelhavam a colares de contas, pela quantidade de espíritos ovoides que se agarravam a elas. Lucila esteve por longo tempo no interior do suntuoso templo, sem encontrar a paz que fora buscar. Saiu arrastando consigo as companhias espirituais e derramando lágrimas sentidas. Queria morrer, deixar tudo para trás, ansiava por se libertar da sua angústia infinita, sendo incentivada por eles, que a desejavam fora da proteção que o corpo físico lhe dava. Quando desceu o último degrau da escadaria do templo, seu olhar cruzou com o de Flávio, respirou fundo e se cobriu com o manto. Ele se aproximou e descobriu-lhe o rosto, mirou suas olheiras e os olhos injetados. Aconteceu algo? Deixe-me, tudo o que eu não gostaria era de vê-lo. Logo estará livre desta visão, parto amanhã para minha terra. Boa sorte. Não me julguem um homem cruel, faço isto por você também. Por mim? Sua expressão era incrédula e desolada. Que ira de Plutão caia sobre você, maldito centurião. Lucila, pense um pouco. Se seus inimigos, que são muitos, surpreenderem um só ponto fraco em você, onde irá seu poder? E se eu for esse ponto fraco, estaremos os dois mortos. Tenho provas contra toda essa corja. E não as entregaria a eles se eu estivesse preso. Se minha vida dependesse disso? Sim, eu entregaria. E o que acha que sucederia com você depois? Minha vida não tem o menor valor. Pare com isso, não é assim. Todos nascemos com alguma bondade, que pode ser sufocada pela maldade predominante. Busque o que há de bom dentro de você. Nada de bom existe em mim, faria um favor a Roma se morresse. Estive com Fábio. Ele se casará logo com sua prima, está muito feliz e você contribuiu para isso. É verdade. Mas usamos de todos os truques sujos para a realização desse casamento. Muitas vidas foram tiradas, muita sujeira ficou por trás. Flávio, não há nenhuma vantagem nisso. Tudo que toco, morre. Se eu tocar uma planta, ela seca. Ele tomou-lhe a destra e a pousou sobre seu rosto. Não sinto maldição em seu toque. Sinto um amor profundo e renovador. Deixe esse sentimento se expandir para outras pessoas. Deve lembrar para sempre que eu amei você. Faço minhas as suas palavras. Adeus, Flávio. Adeus, Lucila. Lucila saiu pelas ruas de Roma desejando que elas a engolissem. Naquela hora não conseguia recordar nada que tivesse valido a pena em sua vida. Flávio não se distanciara do local, ficara fitando a mulher que se afastava de cabeça baixa.
Zaqueu se achegou a ele. Filho, não abandone novamente sua pobre esposa do passado. Lembre-se do compromisso assumido de ajudá-la a se libertar. Até agora agiu corretamente, porém o momento é crucial. Ela se encontra à beira do abismo e apenas sua mão pode trazê-la de volta. Como se tivesse ouvido cada palavra, Flávio seguiu Lucila até sua casa e parou do outro lado da rua. Viu quando ela entrou, fechando a porta sem perceber sua presença, e permaneceu ali. Lucila, espero há horas. Lívia. O que foi desta vez? Prima, só você pode me ajudar. Meu casamento está por dias e não posso ficar com Octaviano. Fábio me disse que você tem maneiras de resolver este problema. Não sei quem é pior. Eu, você ou Fábio. O que deu em você, prima? Por acaso sabe como este problema é resolvido? Sabe o que eu já fiz com filhos de viúvas ou mães solteiras? Acho que sei. Acha? Nada de ataque de burrice agora. Lucila estava tomada de ira. Quer que eu leve Octaviano e o deixe em algum lugar para morrer? Lucila. Sem meias palavras, Lívia. Sem frases de duplo sentido. Como vamos resolver este problema? Vamos contornar a situação ou algo assim? Vamos cometer um assassinato, gritou. Esta é a frase. Diante da prima atônita, ela continuou. Fale com todas as letras. Lucila, eu quero que você mate meu próprio filho. Porque nada no mundo nem no Elysium vale mais que uma porcaria de centurião recém-promovido a pretoriano. Por ele eu faço qualquer coisa, por mais escabrosa que seja. Lívia passou o garoto aos braços de Lucila e, sem pronunciar uma palavra mais, as primas choraram. Flávio viu quando Lívia saiu aos prantos sem o garoto. O amigo já havia contado a ele sobre sua decisão de não adotar a criança e como pretendia ficar livre dela. Revoltou-se com a atitude da deslocada mãe e permaneceu à espreita. Lucila, ainda na sala, com o menino nos braços, pensou por alguns momentos e depois chamou Marco. Inútil, tome este menino, e faça o que sempre fazemos. Minha rainha. Não posso matar Octaviano. Já fez isso 1000 vezes, sua praga dos infernos. Maldito plebeu sem serventia. Octaviano é diferente, convivo com esse garoto desde seu nascimento. Saia de perto de mim. Sinto nojo do seu cheiro, seu rosto me dá asco. Eu odeio você, está me entendendo? Sim, senhora. Vá. E diga a todas as meninas que estejam em minha presença imediatamente. Já. Em poucos instantes elas estavam em frente à patroa. Esta, chorando muito, abriu o cofre camuflado sob o piso de mármore da sala, dividiu em partes iguais a incalculável fortuna em moedas, joias e gemos e ofereceu a cada uma de suas funcionárias. Quero que fiquem com o tesouro que ajudaram a construir, para continuarem prostitutas se quiserem. Estou dando a vocês outra opção. Ariadne. Você sempre foi meu braço direito, dê-lhe as mais importantes tarefas, vou dar, então, uma última. Se eu morrer, leve minhas joias pessoais para Flávio e meus pergaminhos secretos devem ficar sob seu poder, já que se tornou cristã, pode precisar deles. Se quiser, toque a casa, se não, venda e divida o dinheiro com as outras. Pare com isso, amiga. O que está vendo com você? Faz algum tempo que não parece mais a mesma. Não se preocupe comigo, minha querida. Se realmente me estima, faça o que peço. Agora vou resolver uma última pendência e volto para descansar. Saiu com o menino nos braços e lágrimas copiosas nos olhos. Flávio entendeu exatamente o que ocorria e a seguiu. A passos largos, Lucila deixou a cidade e alcançou o lado externo dos muros. Caminhou até onde existia um fundo abismo, onde o lixo da cidade era jogado e queimado, que fumegava dia e noite. A fumaça intensa fez arderem os olhinhos da criança, que caiu em choro sentido. As lágrimas deixavam um rastro avermelhado no rostinho coberto de poeira. Lucila tentou limpar e a situação ficou pior. Respirou fundo,
Como se isso lhe desse coragem, sentou o menino a poucos metros do abismo e virou as costas. Ele, no entanto, a seguiu. Não venha atrás de mim. Obedeça. Continue sentado. Sua voz era entrecortada pelo pranto. Muito assustado, feito um bichinho acuado, Octaviano ficou sentado, a chorar de medo. Ela deu alguns passos e olhou para trás. O menino não ousara desobedecer, continuava sentado em meio a um ataque de choro e tosse provocado pela fumaça. Ergueu o pequeno braço e repetidamente dobrava os dedinhos chamando a prima de volta, já que não podia se levantar. Depois ergueu o outro braço, como se pedisse a ela que o pegasse no colo. Lucila chorou gritado, voltou e tomou a criança nos braços, abraçando-a, saiu da nuvem de fumaça. Agarrado a ela com força, Octaviano deitou a cabeça em seu colo e já não chorava, apenas seu corpinho era sacudido por soluços incontidos. Ao contrário dele, Lucila caiu num pranto desesperado e se jogou ao chão, abraçada ao garoto, para dar vazão a toda a tristeza que existia em seu íntimo. Foi quando sentiu mão forte tocar seu ombro. Flávio. Que faz aqui? Veio assistir a minha derrota. Acabei de assistir a sua vitória. Sabia o que planejavam para este menino, vim para ajudar o pobrezinho. Se você o abandonasse aqui eu o levaria comigo para a Britânia. Não pude. Não tive coragem. Mas já que o levaria com você, tome-o, ainda não tem ninguém por ele. Ele tem você. Não, tomei uma decisão que não me permite assumir nenhuma responsabilidade. É uma pena. Por quê? Como eu dizia, se você o deixasse eu o levaria comigo e se não o deixasse levaria os dois. Já que não pode assumir responsabilidades, terei de me conformar com outra esposa a quem não ame tanto assim, pois ser esposa é mãe de um garoto de 2 anos é um cargo de muita responsabilidade. Ela nada disse. Em pranto que se tornou mais intenso, colocou Octaviano nos braços de Flávio. Este beijou os cabelos do menino e o segurou com apenas um braço, com o outro aconchegou a ex-cortesã ao peito. Vamos embora para longe de Roma. Ainda que a Britânia não seja bem o Elysium, lá se vive mais em paz. Fica perto de uma terra bela e verde, a Hibérnia, onde a águia nunca pousou e onde eu pretendo morar assim que me aposentar, com você, Octaviano e os outros filhos que teremos. E serei a mulher mais feliz do mundo. E pensar que há poucos minutos eu planejava tomar todo um frasco de veneno e me matar rapidamente. Entretanto, minha querida, você deve morrer do mesmo jeito. Pois é necessário que morra a Lucila Pertinax para nascer Lucila Bassianus, a minha esposa. Será o primeiro assassinato lícito de minha vida. Amo você, Lucila. Por que lutou tanto contra esse amor? E havia outra maneira de tê-la só para mim? Se eu me tornasse frequentador de sua casa, você sairia dela? Não. Eu me acomodaria. E eu não me satisfaria com essa situação. Foi por amá-la que não pude aceitar o que me propunha. Ou você se dava inteira, ou eu abriria mão da parte que me dedicaria. E, como já disse, Lucila Pertinax não pode ter um ponto fraco. Agradeço pelo tanto que me fez sofrer e me sinto rica, embora tenha dado meus bens. Fez breve pausa, baixou os olhos entristecida e disse: Não mereço ser feliz, sou uma pecadora. O amor cobre a multidão de pecados. Você é cristã? Estou aprendendo. Podemos aprender juntos. E ensinar Octaviano. Sim, vamos esquecer tudo o que éramos antes. Começar de novo, longe de toda esta lama. Naquele dia Lucila e Octaviano foram para a casa de Flávio. Na manhã seguinte Ariadne chegou e disse a ele que achava que a patroa estava morta. Entregou em suas mãos as joias pessoais, dizendo ser o desejo dela. O centurião não desmentiu, achou melhor pensar em que a cortesã cometera suicídio. E a notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas toda Roma comentava o suicídio de Lucila e o fato de ela ter matado o pequeno primo. Todos desejavam saber como ficaria o prostíbulo, quem assumiria seu lugar.
Os inimigos queriam a qualquer custo encontrar os pergaminhos a fim de destruí-los. Ariadne tomou a parte do dinheiro que lhe pertencia, doou à causa cristã e instalou-se na modesta casa de Valério, que estava desabitada desde sua morte. As outras meninas resolveram tocar o negócio sem patroa, ficando cada uma com o dinheiro que ganhasse. Naquela mesma noite a antiga cortesã saía de Roma disfarçada, em companhia do homem que amara no primeiro momento em que o vira e que trazia consigo a semente do cristianismo para ser plantada em seu coração. Carregava no colo, em sono tranquilo, o primo que tomara por filho. Deixava seu passado enterrado em Roma, não levaria nenhuma lembrança dali para a Britânia, onde pretendia viver em paz, com a nova família e a crença em que se iniciava. Por vários dias, Lívia, Júlia, Ariadne e Marco procuraram pelo corpo de Lucila. Dentro do abismo havia muitos corpos carbonizados, impossível identificar um deles. Resolveram ofertar um sacrifício a Vênus em memória da morta, usando uma ovelha, e deram as buscas por encerradas. Marco, com a suposta morte da amada, sentiu-se perdido. Não tinha mais a presença dela, não tinha mais casa, emprego e nenhum dinheiro. Acometido de enorme tristeza, e rodeado pelos inimigos do plano espiritual, entrou no antigo quarto da cortesã e usou um de seus mantos para se enforcar no terraço que era acessível através da sacada daquele aposento. Num ato de piedade, Ariadne e seus amigos cristãos recolheram e sepultaram o corpo do rapaz, endereçando a ele orações sinceras. Capítulo 23. O dia do casamento de Lívia e Fábio amanheceu chuvoso. A lembrança da primeira cerimônia e da então pronuba fez Lívia chorar de saudade da prima. Como já havia sido casada, boa parte dos rituais era dispensada. A casa de Caio estava enfeitada com flores e ramos verdes, especialmente as portas e nos umbrais. Marion assessorou a noiva. Separou seus cabelos em 6 madeixas com a ponta de uma lança e amarrou cada uma com fitas de lã. Então cobriu-lhe a cabeça com flamel, o véu cor de chama. Em sua cintura a sogra colocou o cingulum, um cinto atado com nó especial, o chamado nó dos Hérculeos, uma alusão a Hércules, que a lenda diz ter gerado mais de 70 filhos, que só deveria ser desfeito pelo noivo depois de consumado o casamento. Lívia, minha filha. Tudo que fizemos é apenas tradição romana, nada disto é garantia de felicidade. Esta só se alcança com muito amor e conduta reta. Tudo que desejo é que você e Fábio aproveitem a oportunidade de estar juntos para sublimar o amor que sentem com intensidade tal que atinge as raias da loucura. Um sentimento que anda de mãos dadas com o crime e a desonestidade não pode trazer felicidade. Esse adereço que traz ao peito vale mais que todos estes rituais. Viva o que Valério lhe ensinou e será feliz. Lívia segurou o medalhão com a figura do bom pastor. Senhora, amo seu filho acima de todas as coisas. Não há nada neste mundo que eu troque por ele. Não há nada que eu não faça por ele, para ele ou com dele. Isso não é certo, querida. Primeiro deveria amar a Deus, depois a si mesma, e então estaria pronta para amar seu noivo de maneira equilibrada, que a faria feliz. E nunca devemos fazer tudo por outra pessoa, por mais que a amemos, pois o amor também é renúncia. Eu renunciei a tudo por ele. Talvez o contrário fosse o mais correto. Não lhe agrada meu casamento com seu filho? Não é o casamento em si que me desagrada, já que a escolha de Fábio sempre será minha. O que me deixa desolada é o caminho percorrido por vocês até chegarem aqui. Lívia não respondeu, sabia que a sogra estava com a razão. A celebração daquele casamento deixava atrás de si um rastro de sangue e tragédias. Marion tomou a mão da nora e desceram para a sala principal. Apenas as famílias do noivo e de Pompeu estavam presentes. Fábio sorriu ao ver a noiva e ela, naquele instante, esqueceu quantos haviam sido sacrificados para que concretizasse seu desejo. Marion tomou a mão direita do filho e juntou à da noiva. E enquanto Fábio substituía a aliança de ferro pela de ouro, Lívia repetiu a frase tradicional que prometia amor, submissão e fidelidade. Obito Gaius, ego Gaia. Seguiu-se o banquete,
Mas não houve o tradicional cortejo até a nova casa. Foram acompanhados somente por Marion. Fábio adiantou-se e recebeu Lívia à entrada, oferecendo-lhe água e fogo, e ela ungiu os portais com azeite e gordura animal. Feito isso, ele adentrou no novo lar com a esposa nos braços. Marion preparou o leito do casal. Ao invés do sacrifício que a pronuba sempre fazia no aposento, endereçou a Jesus sentida prece, implorando as forças do alto que auxiliassem o jovem e irresponsável casal. Ao final, abençoou-os e despediu-se, retornando à sua casa. A nova residência era bela e ampla. Lívia acordou cedo e, ao ver o marido deitado ao seu lado, supôs ainda estar dormindo. Sentiu-se a mulher mais feliz e importante de Roma, e pensou: eu faria tudo outra vez. Levantou-se com cuidado para não despertá-lo e saiu para conhecer a casa. O andar superior tinha grande terraço e vários aposentos. Quando desceu, viu um rosto familiar. Pecúnia se encontrava no triclínio. Pecúnia. Bom dia, senhora. Fui contratada pelo senhor, junto com Selene, minha irmã, e Aster, minha sobrinha, apresentou-as. Aster era grega, com mais ou menos 13 anos, de beleza incomum. Ao cruzar o olhar com o da Patrícia, a jovem serva sentiu o despeito percorrer suas veias qual veneno letal. Estava maravilhada com a linda casa e o belo marido da senhora, que a cobria de atenções antes da chegada da esposa. Achou que ela viera para roubar-lhe tudo, e odiou a patroa. E peculiar do ser humano apegar-se ao alheio e inverter as posições na hora em que o dono chega para apossar-se do que lhe pertence. Bom dia, Aster. Bom dia, Selene. Bom dia, senhora. Apenas Selene respondeu. Sua filha é surda? Não, senhora, é distraída, desculpe. Vamos, responde a senhora, Aster. Bom dia, disse, sem disfarçar a irritação. Não admito que isto se repita, Aster. Raros são os senhores que cumprimentam os servos. Deveria ficar satisfeita por servir numa casa em que o fazem. Se fosse escrava, mandaria que lhe dessem umas chibatadas. Sou livre. Eu também, para mandar embora de minha casa uma serva insolente. A partir de hoje não a cumprimentarei mais, em contrapartida, você deverá fazê-lo sempre que cruzar comigo. Estamos entendidas? Sim, senhora. Fábio apareceu no alto da escada. Minha bela Eurídice. Quando acordei e não a vi, imaginei que tê-la trazido para minha casa não fosse mais que um sonho bom. Ela esqueceu a serva erradia e correu ao encontro do marido. Quando despertei ao seu lado, cheguei a pensar que ainda estivesse dormindo. Vamos tomar nosso primeiro desejum juntos. Aster não conseguia controlar a raiva. Selene, percebendo o estado da filha, mandou que ela subisse para organizar o aposento do casal. Com despeito e cobiça a garota tocava as peças do vestuário da patroa, bem como seus sapatos, joias e perfumes. Pensou alto. Isto é meu. Essa mulher não pode chegar aqui mandando em tudo. Isto será meu novamente. Afrodite há de ajudar-me a recuperar o meu lugar nesta casa. Por longo tempo permaneceu naquele aposento, até que Fábio entrou sozinho. Aster, minha estrela, procure controlar-se na frente de minha esposa. Se de longe desconfiar do que se passa entre nós, ela a matará com as próprias mãos. Até ontem eu mandava nesta casa e ocupava este aposento. Sabia que ela viria após o casamento. Pensei que se apaixonaria por mim e desistiria desse casamento, tornando-me senhora desta casa. Eu nunca prometi isso. Sempre deixei claro que amava a minha Lívia e estava compromissado com ela. Disse que me amava, sua voz era ameaçadora. E amo, de um jeito diferente. Pare de reclamar, minha estrela. Irei ter com você sempre, se não fizer estas cenas para minha esposa perceber. Não queria ser uma serva amante, eu era pura. E o que você quer? Ser minha esposa? Senhora da casa? Sim. E vou ser. Sou jovem, Fábio, posso esperar sua viuvez. Ele soltou uma gargalhada.
Lívia tem somente 19 anos e eu 30, pode acontecer o contrário. Nossa vida e nossa morte não estão ligadas a isso. As parcas estão tecendo nosso destino. A primeira começa no dia do nosso nascimento, a segunda segue ao longo de nossa vida, e quando a última corta o fio, não importa a idade. Não acredito nas lendas gregas, minha querida. Mesmo assim, se ficar viúvo, será a senhora desta casa. Por enquanto controle-se, ainda a serve e eu amo minha esposa. Ela ficou calada. Seu olhar parecia fulminar o pretoriano, que saiu do quarto com expressão sarcástica no rosto, atirando um beijo em sua direção. Os 3 primeiros meses do casamento de Lívia foram para ela como um sonho infinito, do qual nunca acordava. A realidade e a colheita de seu plantio começaram exatamente a 16 de junho, véspera da celebração do casamento de Ana Júlia com Antônios. Nesse dia foi ter com a irmã, que se mostrava no limite da felicidade. Ao lado dela a jovem consagrou seus brinquedos e sua bula, colar que nela tinha sido colocado no seu 8º dia de vida, para protegê-la da inveja alheia, aos lares. Fim do ritual. As irmãs conversaram por muito tempo e se diziam as mais felizes de Roma. Recordaram Lucília e Octaviano com saudade, riram do quase noivado com os filhos de Agripa e do dedo de Agripina. No caminho para casa, Lívia foi tomada de repentino mal-estar e sentou-se na relva verde da propriedade paterna. Pensou estar percebendo a presença de Nero, mas tratava-se de Octávio, que lhe propôs uma volta pelo bosque até ganhar a estrada do lado oposto, quando seguiria normalmente. Ela obedeceu e pouco depois estava no exato lugar onde um dia se jogara em frente ao cavalo de Fábio. Sorrindo, sentou-se à margem da estrada como mais de um ano atrás, e nesse momento ouviu o som de patas de cavalo. Parecia estar revivendo aquele encontro, enquanto o barulho se aproximava, e surpreendida viu o marido. Fábio. O que faz aqui? Não deveria estar no pretório. E você, o que faz aqui? Não deveria estar na casa de seu pai? Espere. Esta é a direção da casa de Sabina. Vem de lá? Sua ira estava a um passo de explodir. Não. Não há nada para este lado além da casa dela ou da de Ariadne. Com qual delas você estava? Pelos deuses. Prometeu jamais me trair. Lívia. Minha Eurídice, não estava traindo você. Como não? Estava com Sabina ou Ariadne. Não vai contar? Vou descobrir agora. Ele apeou e segurou a esposa pelo braço. Pare com isso. Eu estava em casa de Sabina, se é o que quer saber. É o que quero saber, pois não pretendo matar a cadela errada. Sabina é uma prostituta. Não se comete adultério com esse tipo de mulher. Leis são leis. As lágrimas escorriam copiosas pelo rosto de Lívia. Eu não me importo com as leis de Roma. E quanto à dor que sinto ao saber que você, a pessoa que mais amo neste mundo, esteve com outra mulher, dando a ela o afeto que deveria ser só meu. Pode imaginar o que sinto quando visualizo a cena de você partilhando com Sabina uma intimidade que pertence a mim? Não. Você não pode imaginar o que eu sinto ao saber que outra mulher o tocou. Não faz a mínima diferença ela ser Patrícia, prostituta, escrava, estrangeira ou serva. Será sempre outra mulher a tomar meu lugar ao seu lado. Não posso compreender mesmo. Eu a amo, casei-me com você porque a amo mais que qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo. Nunca mais estive com a Licínia, que é uma Patrícia casada, e isso seria adultério. Se não é capaz de compreender é porque não me ama como eu a você, pois eu jamais teria coragem de infligir-lhe dor tão atroz como a que me impõe agora. Não imaginava que se magoaria tanto assim. Não vou mais à casa de Sabina, se isso a deixa feliz. Venha, vamos para casa, minha Eurídice ciumenta. Lívia não tinha vontade de segui-lo naquele momento, no entanto, Fábio quebrava toda a sua resistência. Com um simples olhar a fazia perder totalmente a razão. Ele a tomou nos braços e colocou-a sobre o cavalo, levando a pequena esposa para casa. O dia do casamento de Júlia amanheceu nublado e frio.
A casa enfeitada estava cheia de convidados nobres, entre eles a família de Agripa. Quando Lívia e Fábio chegaram, ela tentava se mostrar feliz para que a irmã não notasse algo de errado em ocasião tão especial de sua vida, embora a mágoa do dia anterior ainda lhe ferisse o coração. Olhando para a mãe do noivo, sentiu o ciúme queimar-lhe o peito. Licínea tentava disfarçar seus olhares para Fábio, que correspondia sem cerimônia. Ele foi juntar-se aos homens e ela se aproximou da sogra da irmã. Você é mais vulgar que qualquer das prostitutas da casa de Lucila, já que elas não têm marido. A sua sorte é estarmos no casamento de minha irmã, ou eu faria um escândalo incomparável. Sua vadia, ainda hei de encontrá-la em outra oportunidade, e juro que lhe arrancarei os olhos e cuspirei no espaço vazio. Agripina chegou e se reuniu às duas. Algum problema? Olá, Agripina. Nada de especial, esta senhora está irritada porque o marido dela me devora com os olhos. Marido dela? Não é bem assim. Ele é nosso, é de todas, logo, não é de ninguém. Morre de despeito, porque ele rompeu o noivado de vocês para se casar comigo. Será que você saiu ganhando nessa história, Lívia? O que vale um título de esposa traída? Título que você gostaria de ter. Porque não sabia quanto o título de amante é mais divertido. Nem isso você tem. As outras duas riram sarcasticamente. Não aposte nisso. A propósito, aquele corte abaixo das costelas de Fábio já cicatrizou? Você não faria isso, tem uma reputação pela qual zelar. Você também tinha ao se envolver com ele quando era meu noivo. Estou apenas retribuindo. Desgraçada. Eu vou matar você. Lívia avançou sobre Agripina e cravou as unhas em seu rosto, deixando marcas profundas. O sangue escorria e manchava as vestes das duas, quando Fábio chegou. Lívia. Não estrague o casamento de sua irmã. O que está fazendo? Cega de ódio, ela se acercou do marido em silêncio e lhe desferiu violenta bofetada. Quando ia repetir o gesto, ele segurou suas mãos. Lívia, então, cuspiu em seu rosto. Canalha. Bem sabe tudo que fiz para estar ao seu lado, tudo a que renunciei por você. Ingrato. Traidor. Solte-me. Todos os convidados pararam, mudos e estarrecidos diante de cena tão lastimável. Uma esposa romana que batia e cuspia no rosto do marido era inaceitável. Fábio, atônito, continuava a segurar Lívia pelos punhos. Ela o mordeu nas mãos, forçando-o a soltá-la, e saiu em disparada para os aposentos da irmã. Antônio estava assustado, pensando se a noiva se assemelharia à irmã. Como não pretendia traí-la, tranquilizou-se para esperar por ela, que não demoraria a descer em companhia da Pronuba. Lívia bateu à porta do quarto de Júlia. Ninguém atendeu. Bateu novamente. Silêncio total. Chamou por Cláudia, a matrona que a estava assessorando, e ouviu apenas um barulho de pés que batiam no chão reiteradas vezes. Empurrou a porta e viu a Pronuba amordaçada e amarrada na antessala. Nem cogitou soltar a mulher. Correu para o cômodo principal e deparou com a cena mais pavorosa de sua vida. A amada irmã, vestida para casar, jazia no chão, o rosto azulado e no pescoço as marcas violentas de cruel estrangulamento. Do outro lado, Adriano, empapado de sangue, tinha a garganta cortada, e havia um punhal caído na direção de sua mão. Sem emitir som algum, sentou-se ao lado do corpo de Júlia, fechou-lhe os olhos verde-oliva, beijou seu rosto azulado, com lágrimas silenciosas a escorrer pela face, e só então emitiu um grito de dor que fez os demais subirem até ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Uma vez liberta, Cláudia narrou o acontecido. Adriano havia adentrado o aposento e, em um acesso de ciúme diabólico, matara a antiga noiva e em seguida se suicidara. No limite do sofrimento, Antônio apanhou o corpo da amada e o colocou suavemente no leito. Chamou pela Pronuba e lhe pediu que juntasse sua mão direita com a da morta. A mulher, assustada, atendeu o pedido do jovem noivo. Ele substituiu a aliança de ferro pela de ouro e falou entre lágrimas, emocionando todos os presentes.
Júlia. Estou me casando com você, mesmo assim, minha querida, visto que nenhuma outra mulher pode ter sua mão direita unida à minha. Que os deuses a recebam, minha esposa. Espere por mim. Lívia saiu do quarto da irmã em pranto angustiado. Ao passar por Agripina no corredor que dava acesso dos quartos ao terraço, segurou pelos ombros a mulher de rosto desfigurado pelas suas unhas e com os dentes trancados falou. A sua família só cruzou meu caminho para a desgraça e a discórdia, mas eu lhe asseguro, filha de Plutão, que não descansarei enquanto um de vocês estiver pisando sobre a terra. Seu pai é o homem morto e você eu vou deixar por último, pois quero matá-la sem pressa, com requintes de crueldade. Não tenho medo de você, feiticeira. A cabeça da sociedade foi para os infernos. Num misto de dor e ódio, Lívia bateu a testa contra o rosto de Agripina, quebrando seu nariz. A dor lancinante a fez fechar os olhos e sentar-se ao chão, sangrando. A outra, não satisfeita, pegou um pesado ferrolho da porta do quarto em frente e o deixou cair sobre 4 dos dedos da mão esquerda da rival. A outra feiticeira foi para os infernos. Não poderá colar seus ossos desta vez. Pompeu, que assistia à cena, interveio. Os irmãos de vocês estão mortos. Seria muito pedir que respeitem este momento de dor? Senador, o bastardo do irmão da Saí morreu porque assim decidiu. Minha irmã, não, estava vivendo o que seria o mais feliz dos seus dias quando esse demônio invadiu seu quarto, cheio de ódio e despeito, e ceifou-lhe a vida. Ela merece respeito, não ele. Por isso vou retirar-me ao terraço, para não degolar esse monstro outra vez. No terraço, com a brisa do fim da manhã a beijar-lhe os cabelos, Lívia olhava o bosque e o riso da irmã parecia soar entre as árvores. Sentia-se absolutamente só. Lucila e Júlia estavam mortas e Ariadne se instalara na distante casinha de Valério. Fábio se revelara a um castelo de areia que ruía diante dela. Olhou para baixo e teve vontade de pular. Octávio sussurrou-lhe ao ouvido. Pule. Vá ao encontro delas. Sentou-se em uma espécie de parapeito e já passara as 2 pernas para o lado de fora, quando 2 braços fortes seguraram-na pela cintura. É um local perigoso, minha Eurídice, desça daí, não posso viver sem você. À medida que falava, Fábio recolocou-a no chão. Não creio que faria tanta falta a você, Orfeu. Haveria uma disputa acirrada para tomar em meu lugar em seus aposentos. Só que não o tomariam em meu coração. Por que não se sente completo comigo? O que procura nelas que não existe em mim? Não se trata disso, você é tudo a que eu sonhei. Disse-me ainda ontem que não se comete adultério com prostitutas. E o que me diz de Licina e Agripina? Perdoe-me, Eurídice. Eu não sei o que sucede, por mais que tente resistir, não consigo. A cada ocorrência, sinto-me péssimo e juro a mim mesmo que não recairei em tentação, até que tudo se repete. Com Agripina não pôde ser diferente. Ela entrou no pretório e procurou por mim, disse-me amar. Não sei bem como aconteceu, fomos noivos e existia alguma coisa entre nós. Concordo que nada justifica, e que morreria se fosse o contrário, jamais suportaria imaginar uma traição sua. Quando soube que continuava a visitar Sabina, senti-me como se tivesse um punhal no peito. Os encontros com Licínia e as garotas da casa de Lucila surtiram igual efeito. Porém, quando descobri que me traiu com minha maior inimiga, senti-me esmagada, derrotada, destruída. E no momento seguinte achei minha irmã morta, vestida de noiva. Ah, Fábio! Hoje você matou uma parte de mim. Se me perdoar, prometo que vou fazer o possível e o impossível para nunca mais tocar nenhuma outra mulher. Amo você, Lívia, não posso admitir a ideia de perdê-la. Não suporto vê-la sofrer, principalmente sendo eu a causa desse sofrimento. Com lágrimas nos olhos ele abraçou a esposa tenamente e, depositando um beijo no topo de sua cabeça, falou. Não se importe tanto com Agripina, ela nada significa para mim, nem mesmo divertido foi estar com ela. Não acontecerá outra vez, eu juro.
Agripina, com o rosto machucado, ouviu a declaração do amante. Seu ódio era indescritível. Agripa recolheu o corpo do filho e o levou para a própria residência. As exéquias de Júlia seguiram por todo o dia e no final da tarde seu corpo foi queimado em homenagem a Marte, o deus da família. Lívia voltou para casa acompanhada pelo marido e dirigiu-se aos seus aposentos. Sentia-se desprovida de forças físicas e morais. Fábio sentou-se ao seu lado. Onde estará minha irmã? A julgar pelos romanos, pode estar no Elysium. Se ouvir o que dizem os cristãos, é difícil saber, pois segundo eles há várias moradas para os mortos. Deite-se ao meu lado, Fábio. Somente sua presença pode amenizar o que sinto agora. Vou contar-lhe um segredo, que nunca deverá ser revelado a ninguém. Sei que a fará melhorar. Nossa amiga Lucila não morreu, vive na Britânia com Flávio e Octaviano. E, pelo que me consta, converteram-se ao cristianismo e estão muito felizes. Jura que não está mentindo? Por que eu mentiria? Talvez para que eu não sofresse tanto. Não, minha bela Eurídice, nossos amigos estão vivos. Lívia sentiu-se melhor, mesmo que não tivesse a companhia da prima, sabia que ela estava feliz junto a Flávio e isso lhe bastava. Realmente, isso me tranquiliza. Tenho esperança de revê-la algum dia. Sim. Ainda iremos visitá-los, deixe Roma esquecer-se deles. Agora descanse. Aconchegou a esposa no peito e alisou seus cabelos até que, vencida pelo cansaço, ela pegou no sono. Assim que adormeceu, Lívia deixou seu corpo denso e viu-se em local estranho, de bela paisagem. Nero se achegou a ela, chorando muito, jogou-se na relva verde a se contorcer qual serpente, e devagar se transformou em formosa criança com cabelos loiros e olhos azuis. Zaqueu tomou-a nos braços e a depositou no colo de Lívia, que sorriu de contentamento. Súbito, o cenário mudou. Viu-se nos porões da casa de Lucila, de onde Zaqueu tomou outra criança análoga à primeira, suja de sangue e em choro convulsivo, e a colocou no outro braço dela. Ao seu toque o bebê se tornou limpo e calmo, e de repente ela já amamentava os dois. Os meses passavam celeres. Lívia tentou por várias vezes entrar em contato com Nero, sem resultado, até que quase um ano depois acordou no meio da madrugada, assaltada por um medo enorme. Viu o avô do marido entrar em seu quarto, acompanhado de Valério. Este tomou Lívia pela mão e abraçou-a, enquanto Zaqueu se encaminhava para o leito e ela, espantada, não compreendia o que se passava. Uma Lívia dormia serena ao lado do marido e uma segunda estava no centro do aposento, abraçada a Valério, assistindo à cena da própria vida. Zaqueu aproximou-se de Lívia espírito, trazendo em cada mão um minúsculo ponto luminoso. Ela imediatamente recordou o sonho que tivera perto de um ano antes. São meus bebês? Sim, Lívia, dê-lhes as boas-vindas. Seja bem-vindo, Nero, beijou um dos pontos luminosos. E quanto ao outro? Eu o conheço. Não teve tempo, minha menina, ajudou Lucila a interromper sua última encarnação. Pode ressarcir agora o prejuízo que causou a este irmão. Perdoe-me, querido, e seja bem-vindo também, beijou o segundo. Zaqueu, junto do corpo de Lívia, ligou os espíritos ao óvulo fecundado no interior do seu útero. Que a paz do Cristo esteja com vocês. Boa sorte, meus irmãos. Deus os abençoe nesta nova etapa do caminho redentor. Antes de voltar ao corpo, Lívia visualizou seu interior e pôde perceber claramente as duas vidas que se formavam, milagrosamente, dentro dele. Abraçou Valério e acordou. Apesar de ainda não haver amanhecido, ela perdeu completamente o sono. O pouco que lembrava do sonho lhe dava a certeza que esperava 2 bebês. Fábio. Ele abriu os olhos e acendeu uma candeia. Aconteceu algo? Sim, nós vamos ter 2 filhos. Quando? Daqui a 9 meses. Minha Eurídice. Acho que você deve ter sonhando que estava grávida de gêmeos. Não foi sonho. Seu avô e Valério os trouxeram para nós.
Trouxeram. E onde eles estão? Aqui. Colocou a mão sobre o ventre. Foi mesmo um sonho. Durma novamente, minha querida, e muito cedo. Não acredita no que digo? Pois lhe asseguro que dentro de 9 meses teremos 2 meninos, idênticos, com cabelos e olhos iguais aos seus. Está bem, e eles vão se chamar Rômulo e Remo, riu gostosamente. Agora voltemos a dormir. Deite-se aqui no meu braço, o sol não demora a nascer e ainda tenho sono. De manhã, Lívia saiu com Fábio, que antes de seguir para o trabalho deixou a esposa na casa de seu pai. Lívia. Que bom recebê-la logo cedo. Quer comer conosco? Obrigada, senhor Juliano, eu já fiz o desjejum. Vim procurá-lo porque tive um sonho muito estranho, que me leva a crer que em alguns meses serei mãe de 2 bebês iguais. Fábio, beijando o rosto do pai, pediu. Diga a ela, papai, que sonhos são sonhos. E por falar em gravidez, onde está mamãe? Sua mãe saiu muito cedo. Trata-se de uma mulher que está para dar à luz e solicitou sua ajuda. Ah! Mamãe e suas manias. Beije-a por mim, estou indo trabalhar. Por favor, peça a alguém para acompanhar minha esposa na volta. Eu mesmo farei isso, vá sossegado. Ele agradeceu e saiu deixando Lívia a sós com o pai. Conte-me, filha. O que sonhou que a deixou tão preocupada? Não é bem preocupação. Quero saber se pode ser mais que um sonho, um aviso. Os sonhos são complexos. Podem ser, como pensa Fábio, meros sonhos, mas existem os que são premonições. As escrituras sagradas dos hebreus contam alguns muito interessantes, como os do faraó, interpretados por José do Egito de maneira sábia e simples. José, o pai de Jesus, também sonhou como um anjo avisá-lo sobre a natureza do filho que Maria esperava. Conte-me o seu sonho. Lívia o narrou com riqueza de detalhes. Eu posso estar enganado, mas ao que me parece não foi só um sonho. Você recebeu realmente a visita de meu sogro de Valério, e, juntando os 2 sonhos que teve, tudo leva a crer que será mãe de 2 meninos. E um deles pode ser Nero. Perfeitamente. Pelo que me contou, você era cúmplice desse espírito em algumas maldades e de certa forma, junto com sua irmã, atrasava a caminhada dele, prendendo-o à terra, bem como ao vício do álcool. Nada mais justo que agora ser você a sua porta de entrada para a vida física e auxiliá-lo a recuperar o tempo perdido. Quanto ao outro, também deve a ele a vida que interrompeu. E terão raiva de mim? Acredito que a sua relação com aquele a quem chamava de Nero não será tão penosa, já que eram comparsas e não inimigos, e você tinha carinho por ele. Quanto ao outro, é difícil saber, pode tê-la perdoado pelo fato de aceitar recebê-lo por filho, ou não. Só depois saberemos. O que lhe adianto agora é que deve agradecer ao alto pela oportunidade redentora que lhe foi concedida. Ame essas crianças e dê a ambas o que lhes deve. Senhor Juliano, conhece bem a minha história. Acha que sou uma pessoa ruim, que tenho de fazer algum sacrifício para me redimir. Filha, acredita mesmo que sangrar um pobre animal ou fazer doações ao templo pode isentá-la de suas culpas? Não, ou já teria feito isso e me sentiria bem melhor. Sua voz denotava consternação. Sei que não adiantaria, e por outro lado queria que houvesse algo a fazer. Tanto fiz para ter Fábio ao meu lado. E hoje sinto uma inquietação gigantesca por pensar que não merecia estar com ele depois de tudo. E às vezes sinto que merecia, sim, visto que ele se tornou um castigo, parece uma maldição dos deuses. Quando está perto eu me sinto no paraíso e quando não está é verdadeira tortura, porque sei que me trai. Passo do Elísio ao inferno de Plutão com uma rapidez vertiginosa. Isso é castigo. Quando desejou ter meu filho ao seu lado, porventura não sabia que sua maior dificuldade era essa? Sim, eu sabia. E que ele me prometeu ser fiel. A natureza não dá saltos. Ele poderia até mudar, porém não seria de uma hora para outra. Acha que eu nunca o repreendi quanto a essas atitudes? Estou sempre fazendo isso.
Acredito que ele possa ser fiel, mas primeiro tem de partir dele a vontade de resistir à tentação. Acha que estou sendo castigada pelo que fiz aos cristãos e a meu marido e meu filho? Neste caso em particular, não, já que antes dessas suas tristes atitudes Fábio já tinha tal dificuldade. Além do mais, Deus não castiga ninguém, nós recebemos a reação às nossas ações. Você, com seu temperamento intempestivo, nunca poderia ter se casado com ele, na esperança de que mudasse. Deveria ter percebido que conviver com um homem como meu filho estava além de suas possibilidades. Meu amor é tão grande que nunca seria feliz sem ele. E é feliz com ele? Não, respondeu entre lágrimas. Eu já imaginava. Foi por isso que certa feita, quando Fábio me pediu conselho a respeito de quem deveria desposar, eu disse que Agripina seria a melhor opção. Ela não sofreria tanto quanto você, talvez por não amá-lo a esse ponto. Sugeriu que ele se casasse com aquela cobra loira. Francamente, senhor Juliano. E eu que gostava do senhor. Eu gosto de você, Lívia. Só não me agrada ver a vida tão atormentada que leva. O tempo que Fábio está distante é para você um sofrimento quase insuportável. Nunca sabe se está nos braços de Agripina, Sabino sei lá de quem mais. Vive a esperar às portas do pretório para se certificar de que ele está lá. Cheira cada peça de seu vestuário todos os dias, para saber se estava com alguma amante, e sofre desmedidamente a cada vez que confirma isso. E o pior, é torturada diuturnamente pela lembrança de Octaviano e dos cristãos que entregou a troco de um casamento que custa suportar. No entanto, o que está feito não tem retorno, tente perdoar-se e seguir em frente. No que se refere a Fábio, dê-lhe um tempo para mudar, nossos vícios são milenares e não se rompe com eles em um dia. O senhor sugere que devo permitir que me traia quanto quiser? Nunca lhe sugeriria isso. Apenas disse que ele precisa de um tempo para mudar. Meu filho a ama, se você tiver paciência, talvez alcance seu intento. Isso é impraticável, não tenho paciência. Você tem duas possibilidades de escolha. A primeira é conviver com isso e trabalhar esse lado egoísta dele com amor. Não estou propondo que seja conivente, acho apenas que não deve abater-se tanto com o que já era previsto, e sim manter a calma para mudar a situação. E até que ela mude, procure conviver com o problema de maneira adulta. Não posso aceitar a ideia do homem que eu amo com outra mulher. Meu peito chega a doer. E seus ataques de loucura resolvem? Não. Só que não consigo ser diferente. O que posso fazer? Desista dele. Só os homens podem pedir o divórcio. Se você quiser, pedirei a ele que faça isso. Nunca. Eu não suportaria divorciar-me. Quero continuar casado e ter a fidelidade dele. Eu não falei numa terceira opção. Lívia deixou escapar o pranto até então contido. Sei que não quero divórcio, portanto, tente mudar a situação com inteligência e muita calma, minha filha. O senhor não imagina o quanto machuca uma traição. Claro que imagino. Ou acha que não amo minha esposa? Acontece que ela não o trai. Não. Mas fui imaginando essa dor que também nunca traí. Ajude-me. Estou completamente sozinha. Até Nero me abandonou. Mais próximo de você ele não poderia estar. Sei que se estivesse por aí como antes resolveria este problema com facilidade. Faria Fábio cair em sono profundo toda vez que estivesse com alguma mulher. Só que agora não pode mais me ajudar. E que chegou a sua vez de ajudá-lo. Tente ficar calma, minha filha. Vou conversar novamente com Fábio. Quem sabe não é justamente para auxiliá-la nesse sentido que Nero está de volta. Todo homem se sente um deus diante da paternidade. Depois de deixar Lívia em casa, Juliano procurou pelo filho no pretório, deixando combinado um encontro em sua residência à tarde, antes que ele retornasse para a própria. O atraso do marido começou a desorientar Lívia, que inúmeras vezes foi até o terraço observar a rua. Não o vendo aproximar-se, de desorientada passou angustiada.
Deitava-se e levantava-se da cama repetidamente, andava pela casa sem destino, subia e descia as escadas, puxava os cabelos. Comia de forma compulsiva e arrancava com os dentes pedaços do divã no qual se encostara, no triclínio. Chamou Aster e lhe ordenou que fosse até a casa de Agripa e descobrisse discretamente se a filha dele estava lá. Sabedora do que atormentava a rival, a serva, mesmo tendo visto a Patrícia pelos jardins, mentiu à patroa, disse que uma serva do senador lhe contara que Agripina fora em direção ao pretório na hora exata em que Fábio estaria voltando para casa. A angústia deu lugar à histeria e Lívia passou a chorar aos gritos, destruindo com as próprias mãos a sala destinada às refeições. Exausta, jogou-se ao chão, em meio a um amontoado de cacos, e continuou em pranto silencioso. Octávio, ao seu lado, para seu desespero, criava quadros mentais da traição do marido com sua inimiga, o que a levava a um estado cada vez mais doentio e desesperador. Por fim, deitada de bruços no chão, sentiu que algo metálico lhe pressionava o peito. Colocando a mão sob as vestes, tocou o medalhão do bom pastor, e novas lágrimas rolaram em seu rosto. Lembrou-se de Valério, um dos muitos sacrificados por nada. Olhou para a ovelha, nos braços do mestre. Senhor Jesus de Nazaré, poderia, por favor, me pegar no seu colo? Tem tanto carinho por essa ovelhinha, posso até imaginar que afaga sua lã. Sei que ela é bem melhor que eu, mas, ainda assim, eu lhe peço. Aconchegue-me em seu colo, estou tão infeliz. Ajude-me. Valério aproximou-se e a abraçou com ternura, afagando seus cabelos. Octávio ardeu em ódio ao ver a cena, achava que Lívia não merecia a atenção de alguém que também fora traído por ela. Não são os saudáveis que necessitam de médicos, Octávio. Jesus veio para os pecadores e não para os santos. Receba também o afago que o Mestre lhe enviou através de mim. Tomado de revolta, ele nem respondeu, afastou-se temporariamente dali. Lívia notou a presença de alguém invisível e sentiu-se envolvida em imensa doçura. Acreditou que o próprio Jesus estava ali a tocar seus cabelos, apertou com força o medalhão e fechou os olhos, entregando-se inteiramente a ele. Dormiu por alguns minutos e, quando acordou, Fábio estava assentado ao seu lado. Fábio, pôs-se de novo a chorar. Por que demorou tanto? Estavam outra vez com Agripina, eu sei, só não sei até quando vou suportar isso. Minha bela Eurídice. Eu não estava com ela, e sim na casa de meu pai, pode confirmar com ele agora. Se quiser eu a levarei até lá, sabe que ele não mente jamais. Ela foi vista indo em direção ao pretório, no momento preciso em que você saía. Juro que não a vejo há mais de uma semana. Estava com meu pai, falando justamente de você. Não quero mais fazê-la sofrer. Prometi a ele e prometo a você. Nunca mais vai sofrer por minha causa. Despasse da armadura. Fábio obedeceu. Ela, com lágrimas de desespero, encostou o nariz no tórax do marido e aspirou com sofreguidão. Não cheira a mulheres nem a sais de banho. Com certeza cheiro a suor, ele sorria entre lágrimas. Perdoe-me. Não me peça perdão, sou eu quem deve fazê-lo. Sempre lhe dei motivos para desconfiar de mim. Sei que sofre, mas eu também estou sofrendo por saber que maltrato a quem amo com loucura. Você é linda, feminina e apaixonada, sei que não preciso de mais ninguém. A partir de hoje, se for preciso me atrasar, mandarei um mensageiro avisar onde estou e se quiser poderá conferir. Não quero que volte a passar pelo desespero que me foi narrado por Pecúnia. Perdoe-me, Eurídice, eu a amo e não se pode causar mal a quem se ama. Quero que esteja tranquila e segura quanto à minha lealdade, para que Rômulo e Remo cheguem a uma casa onde reine a harmonia entre os seus pais. E tomando a esposa nos braços, saiu do triclínio destruído. Nos dias que se seguiram, Lívia confirmou estar grávida. A notícia provocou na família ansiedade pela vinda dos meninos, que todos acreditavam serem gêmeos idênticos. Fábio estava cumprindo o prometido ao pai e à esposa, que enfim vivia em estado de serenidade. De outro lado,
Agripina não se conformava com o desprezo do amante, tampouco Aster, cujo ódio pela senhora aumentava a cada dia. Como resultado disso, as duas se associaram. Aster mantinha a outra informada de tudo o que acontecia dentro da casa, e assim tramaram pagar alta quantia para que uma parteira matasse Lívia logo que as crianças nascessem. Cláudia, a mesma que fora pronuba de Júlia, acertou com a filha do senador os detalhes do assassinato que deveria cometer, porém sempre esbarrava no fato de Caio Július II ser médico e estar atento à dupla gravidez da irmã, questão que Agripina tomou para se resolver. Lívia já chegava ao final da gestação, quase não se movia devido ao peso dos bebês, que lhe causava inchaço nas pernas. À tarde e ao meio, quando vagarosamente saiu do quarto e foi ao encontro de Pecúnia, disse não se sentir bem e ordenou à serva que fosse buscar o marido no pretório e enviasse Aster à casa de seu pai para trazer Caio Július II. E esclareceu que podia manter a calma, porque as dores ainda estavam muito espaçadas. Pecúnia fez exatamente o que lhe foi ordenado. Aster, no entanto, foi à procura de Agripina. Ao ter notícia do que ocorria, Agripa tomou uma biga e chicoteou o cavalo, seguindo para sua fazenda que ficava muito distante de Roma. Agripina foi com Aster avisar Cláudia e, depois de passar instruções às duas, saiu em direção à casa de Caio e solicitou os serviços de Caio Július com urgência. Informou ter sido o pai picado por serpente venenosa, em sua fazenda, e correr sério risco de morte. O jovem médico juntou seu material e a acompanhou até a longínqua fazenda, aonde Agripa chegaria pouco antes e simularia o acidente com o animal peçonhento. Aster retornou à casa de Lívia com Cláudia e duas assistentes, explicando que Caio se ausentara e talvez não voltasse no mesmo dia, pois tinha ido socorrer alguém que fora picado por uma serpente em fazenda distante. Fábio agradeceu a Cláudia e levou-a aos aposentos onde se encontrava Lívia. Esta se mostrou desgostosa com a ausência do irmão e, olhando para a parteira, visualizou a irmã morta e começou a chorar. Valério se achegou a ela e aguçou sua memória para o dia em que o estava na casa de Juliano e ouviu o sogro falar que Marion teria ido ajudar uma mulher a dar à luz. Chame por Marion, minha menina. Não deixe esta mulher tocar você. Fábio. Não quero que esta mulher me toque. Cláudia é uma especialista. Lívia, todos os patrícios com menos de 10 anos nasceram pelas suas mãos. Ela me lembra a morte, acho inclusive que facilitou a entrada de Adriano nos aposentos de minha irmã.